Saudações em Cristo a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede, por este momento que temos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria da Guia, está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, irmã Maria da Guia. E a irmã Maria está parabenizando o Socorro Silvério, de Teresina, no Piauí, e Beth, de Araraquara, São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Dilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Lorinaldo Silva é de Mato Grosso do Sul. Donizete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Luzia Menezes Rosário e o esposo Sandro são de Anapu, no Pará, e pedem orações por toda a família. Elza Fagundes é de Janauari, em Iranduba, Manaus. Também Alessandra Pereira é de Alta Floresta, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida aquilo que Tu requer de cada um de nós. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por problemas, têm as lutas, tribulações, angústias, dor, aflição. Tu conheces cada um, dê vitórias, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem, que continuem buscando em Ti a solução dos problemas, e sabemos que Tu tens o momento certo de agir, Pai. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, e em especial também pedimos as bênçãos para os aniversariantes de hoje, Maria da Guia, Socorro Silvério e Beth, e todos os demais que completam mais um ano de vida, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos para seguirmos com o estudo desta semana, onde nós estamos falando sobre compartilhar a missão de Deus, que é salvar o ser humano, é interceder pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para que sejam tocadas pelo Espírito Santo, e, acima de tudo, é nós agirmos em favor das pessoas, como no caso nós citamos aqui já a questão daqueles 3 viajantes que estavam passando ali onde Abraão morava, e Abraão foi ao encontro deles e pediu para que eles entrassem e estivessem ali na tenda dele. Ele iria lavar os pés, estavam empoeirados, iria dar comida e depois eles seguiriam viagem. Abraão, ele não sabia que estava ali com seres celestiais, mas ele demonstrou hospitalidade. Se Abraão demonstrou hospitalidade para estranhos que ele não estava reconhecendo, quanto mais se ele soubesse que fossem seres celestiais que estavam ali, 2 anjos e o próprio Senhor Jesus, como ele não teria agido ainda com mais intensidade, não é mesmo? Mas o que nós chamamos a atenção nossa aqui, irmãos, é que nós precisamos também ter hospitalidade, ser hospitaleiros, atender às necessidades das pessoas. Muitas das vezes nós não precisamos trazer a pessoa para dentro da nossa casa, mas atendê-la onde ela está, nas necessidades dela. Como eu disse para vocês no domingo, quem sabe em frente à nossa casa tem uma pequena sombra e alguém está ali parado para refrescar um pouco do calor que está causticante, que possamos oferecer um copo d'água fresca. Não custa nada, é hospitalidade. A pessoa, quem sabe já tem uma certa idade, está ali para poder se refazer e continuar a caminhada. Então nós precisamos, assim como fez Abraão, ofereceu água para lavar os pés, também água para beber, com certeza, e comida. Assim, irmãos, nós estamos demonstrando o amor de Deus, nós estamos agindo como Jesus agia. Jesus, ele se dirigia para as pessoas na intenção de fazer bem, de ajudar a pessoa. E assim deve ser o nosso viver cristão.
nos aproximar de alguém com a intenção, com o desejo de fazer bem àquela pessoa. E isso faz com que a pessoa ela sinta algo diferente em nós e pode até despertar ali uma pergunta, querer saber o porquê que nós agimos assim. E aí nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Os anjos e o próprio Senhor Jesus disseram então a Abraão que iriam destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu por eles. Abraão era uma pessoa também que amava as pessoas indistintamente, não importava quem fosse. Ele queria que as pessoas não perecessem, como foi o caso dele interceder pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas, como nós sabemos, os anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra e lá encontraram Ló sentado à porta da cidade. Eu vou ler para vocês alguns versos do capítulo 19, depois você leia na sua Bíblia o capítulo 18, que nós já estudamos aqui essa semana, e agora o capítulo 19, leia para você entender o estudo. Diz-nos aqui, no capítulo 19, a partir do verso 1, ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Aqui eu li até o verso 5, depois você leia todo o capítulo 19 para entender. Ló estava sentado à porta da cidade. Isso dá a entender que Ló era uma pessoa de destaque lá em Sodoma, porque quando nós lemos lá em 2 Samuel, capítulo 19, em Jeremias 38 e também Ruth, capítulo 4, as pessoas importantes, oficiais, públicas, sentavam-se à porta da cidade e Ló estava ali. E vejam que Ló agiu como Abraão também agiu. Quando ele viu esses dois homens se aproximando, ele não reconheceu também que eram anjos. Ele foi ao encontro deles, se aproximou deles e chamou para que fosse à sua casa, para que passasse a noite na sua casa. Ele iria também lavar os pés deles, iria dar comida a eles e no dia seguinte eles poderiam seguir viagem. E eles disseram que não iriam permanecer na praça, testando Ló. Mas Ló insistiu e eles entraram e ali estiveram. E quando já estava chegando a hora de irem deitar, vejam o que aconteceu. Os homens da cidade, velhos, crianças, jovens, foram todos para a casa de Ló e disseram: olha, mande para fora aqui esses dois varões que aí estão, que nós vamos ter relações com eles. Vejam, irmãos, o nível de promiscuidade que havia em Sodoma e Gomorra. Ali estava Ló, dentro dessa cidade promíscua, imoral, uma cidade perversa. E é por isso que a maldade dessa cidade chegou até Deus e Deus disse que iria destruí-la. Irmãos, quando Deus decide destruir alguma coisa é porque Ele sabe que não tem solução para aquelas pessoas. Porque se tivesse, Deus não teria destruído, assim como Abraão intercedeu pela cidade. Mas quando Deus vê, que Deus conhece, Deus sabe o coração de cada ser humano. Vocês se lembram que quando Noé pregou, durante 120 anos construindo aquela arca, somente ele e a família entraram na arca. E isso nos mostra, irmãos, que quando nós vamos pregar o Evangelho, poucas pessoas irão crer e aceitar. Então nós não nos decepcionemos com isso. Se você é uma pessoa que prega a palavra de Deus, se você dá estudo bíblico, se você visita as pessoas, se você apresenta Jesus como solução dos problemas e as pessoas não aceitam, não fique triste. É o Espírito Santo que faz a obra, não somos nós. Às vezes nós nos entristecemos porque nós vamos, insistimos, mostramos e no final a pessoa não quer aceitar.
E lembram-se que somente 3 pessoas saíram da cidade de Sodoma e Gomorra, que foi Ló e as suas 2 filhas, porque a esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Não sabemos quantas 1000 pessoas moravam nessa cidade, mas somente 3 saíram. Na arca só entrou a família de Noé. Então, irmãos, nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão. O nosso trabalho é apresentar Jesus como uma solução para os problemas que o mundo enfrenta. Agora, se a pessoa aceitar ou não, isso é trabalho do Espírito Santo. Nós temos a nossa missão. Primeiro, viver o evangelho que nós pregamos. Essa é a primeira missão. Ser hospitaleiros, como nós já estamos vendo essa semana, Abraão e agora Ló. Atender às necessidades das pessoas. Segundo, interceder, orar pelas pessoas. Quantas pessoas têm orado por familiares que ainda não aceitaram a Jesus, têm orado por pessoas que já pertenceram à família de Deus, mas hoje estão fora da igreja, e têm orado por muito tempo e às vezes a pessoa diz assim, olha, eu cansei, não vou mais orar, vou desistir. Não desista, continue orando. É claro que nos entristece muito quando nós vemos alguém da nossa família fora do caminho do Senhor, foi criado na igreja, cresceu, participava, de repente alguma coisa influenciou para que deixasse a igreja e agora estão vivendo uma vida completamente no pecado, longe de Deus. Isso nos entristece muito, mas nós não podemos deixar de orar. Ore por seu filho, por sua filha, chore por eles e continue orando. E quando eles estiverem com vocês em casa, não brigue, não altere a voz porque estão fazendo isso ou aquilo. Demonstre amor, demonstre carinho. É assim que nós vamos conquistar as pessoas. E a oração, no momento certo, o Espírito Santo vai mover o coração da pessoa por quem nós estamos orando. E com certeza, essa pessoa, ela será tocada e retornará ao caminho do Senhor. Nós, com certeza, poderemos, quem sabe, passar para o descanso e não ver o nosso filho e nossa filha de volta ao caminho do Senhor. Mas no céu nós iremos encontrar. O Espírito Santo, ele trabalha. E aqui nós vemos então que Ló, ele foi arrastado pelas mãos, ele, as filhas e a mulher, tirado à força da cidade. E quando esses homens quiseram abusar dos 2 anjos, abusar sexualmente, os anjos os feriram de cegueira, todos ficaram cegos. E aí eles puxaram Ló e as filhas e a mulher pela mão, colocaram fora da cidade e disseram, olha, agora vocês vão e não olhem para trás. E aí desceu fogo e enxofre dos céus. E se vocês assistirem alguns vídeos que o Rodrigo Silva tem postado no canal Evidências, Israel com a Aline também é um bom vídeo, bom canal para vocês assistirem. Eles têm mostrado lá onde era Sodoma e Gomorra, existe ainda até hoje enxofre pelo chão. Foi o enxofre que foi lançado e o fogo que consumiu aquela cidade e nunca mais foi reconstruída. Então, irmãos, Deus, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. E que nós possamos cumprir a nossa missão, assim como Abraão, Ló e tantos outros cumpriram, sendo hospitaleiros, orando, intercedendo pelas pessoas, para que sejam alcançadas pelo Espírito Santo, e com certeza no céu nós iremos ver o resultado do trabalho que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao assunto desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.